tendência é você querer contar para alguém, até para dar uma desabafada. Claro. Ele chama um tio dele e fala: tio, eu preciso contar uma coisa pro senhor muito importante, mas o senhor tem que me manter segredo. Aí o tio falou: tá bom, o que aconteceu? Falou: olha, o senhor lembra aquela viagem que eu fiz para Minas Gerais, no sítio do Bruno? Eu falei: lembro. E eu voltei. Aí ele falou o seguinte: você não vai acreditar. Eu, juntamente com o Macarrão, levamos a Elisa na casa de um ex-policial e eu assisti a morte de Elisa. Aí o tio perguntou: mas como é que ela morreu? E ele conta como é que ela morreu, posso contar se você quiser. Quando o tio ouve tudo isso, o tio fala: não, calma, pô, pelo amor, não foi você que matou, você nem sabia o que ia acontecer com ela. Vilela, sabe o que esse tio fez? O sobrinho pediu para não contar para ninguém. O tio, no dia seguinte, ele tinha um amigo numa rádio, foi numa rádio, deu uma entrevista e contou tudo. Quando ele conta, a polícia do Rio, o Brasil inteiro fica de boca aberta, o doutor Edson Moreira vai para o Rio de Janeiro, o garoto é apreendido e o garoto conta como foi que ele viu a morte dentro da sala do Bola. Se você quiser, eu posso reproduzir para você, Vilela, se você achar conveniente, Claro. como foi que Elisa morreu. Elisa foi levada para o sítio do Bola com uma promessa que eles iam comprar um apartamento, que ela receberia uma mesada e que o Bruno assumiria o Bruninho. Ela estava com o Bruninho no colo. Num determinado dia, o Macarrão chega para ela e fala: olha, nós vamos, vou te levar na casa de uma pessoa e depois a gente vai ver o apartamento que o Bruno mandou verificar para ver se você gosta. Só que essa vinda para Minas Gerais tinha esse rapaz de 16 anos, que era o sobrinho, que foi para dar um apoio para o Macarrão. Quando eles chegam na casa do Bola, ela entra com o Bruninho na mão. Ela entra com o Bruninho na mão, juntamente com o Bola e com o garoto menor de idade de 16 anos, e o Bola tá lá. O Bola começa a conversar. Só que talvez o garoto não soubesse que ia ter um homicídio, mas o Macarrão sabia e o Bola sabia porque ele ganhou, e isso me disse o doutor Edson Moreira, no dinheiro de hoje, mais ou menos 70 mil reais. Aí estavam todos de pé na sala do Bola. Em dado momento, o Bola pede para ela deixar a criança com o Macarrão. Falou: deixa a criança com o Macarrão, quero fazer uma coisa com você. Ela deixou. Aí ela pede, Vilela, que ela estenda as duas mãos. Quando ela estende as duas mãos, ele pega nas mãos de Elisa e faz isso, ó. Ele cheira as duas mãos de Elisa. Que bizarro. E ele fala assim para ela: você não usa drogas. Ela fala: não, eu não uso. Eu só uso bebida alcoólica. Em seguida, ele começa a passar a mão nas mãos de Elisa. E ele disse: nossa, você é uma mulher que não é dona de casa, sua mão é muito lisa. Você não é uma mulher que tem serviços domésticos. Ela falou: realmente, eu não sou. E nisso ela está com as duas mãos espalmadas e ele fazendo esse movimento. Nesse momento, Salada, ele pega, ele vira ela de costa, dá um mata-leão e torce o pescoço de Elisa, provavelmente quebra, e ela cai como se fosse uma pessoa já morta, desmontada no chão. Quem viu a cena? O Macarrão com o Bruninho no colo, o garoto de 16 anos. Naquele momento, um silêncio na sala. O Bola diz o seguinte: aguardem lá fora que eu vou terminar o serviço. O garoto, assustadíssimo, vai lá para fora. O Macarrão, que também não sabia que a morte seria daquela maneira, vai lá para fora com o Bruninho no colo. Quando, passado 10 minutos, ele, com a mão ensanguentada e um pedaço de carne, joga para os cães Rottweilers, dizendo o seguinte: a mão de Elisa já foi. E os cães avançam e comem aquele pedaço de carne, que não era a mão de Elisa Samúdio, que era uma carne já preparada. Naquele momento, ele se despede do Macarrão, e o Macarrão, antes de ir embora, faz um pedido
para o Bola. E quem me contou foi o Dr. Edson Moreira. E o pedido foi o seguinte: com o Bruninho no colo, ele fala o seguinte: dá um jeito nesse garoto também. O Bola, que é um matador profissional, olhou para ele e falou o seguinte: o garoto não está combinado. Está combinado só a mulher. Vocês já pagaram pela mulher. Vocês vão pagar pelo garoto? Olha, eu não tenho dinheiro. Então comigo não resolve. E nisso entram no carro quem? O Bola, o menor segurando a criança, e eles voltam para o sítio. Esse relato foi tomado pela polícia no Rio, depois pela polícia em Minas Gerais quando ele foi levado, porque ele foi apreendido, e foi um documento muito importante para convencer a juíza a fazer a certidão de óbito indireta. O que aconteceu? Salada, no tribunal do júri, o advogado deve ter chegado para o Macarrão e falou: meu, você vai ser condenado, porque é muita prova. E aí, utilizando um recurso de diminuição da pena, o Macarrão abre o bico. Quando ele foi ser ouvido, ele falou: não, eu estava lá. Ele deu uma enrolada, mas ele conta que estava lá e que viu a morte. E em seguida, quando chegou a vez do Bruno, o Bruno fala uma meia confissão, que no final o juiz entendeu que merecia uma diminuição de pena. Então você veja que para esclarecer um crime, precisa de um detalhe. Se esse garoto não caguetasse, talvez Elisa Samúdio continuaria como uma desaparecida e o Bruno jogando na seleção brasileira, talvez.